Olá, galerinha! Começar mais uma aula do professor Jean Anderson, dando a continuidade ao planeta Terra e seus recursos minerais. Antes de falar dos recursos minerais, a gente vai dar uma lida sobre a questão dos fósseis. Os fósseis são registro do passado. E qual a importância desse registro do passado? Eles contam uma história do nosso planeta para conseguir fazer uma linha-tempo para entender e identificar melhor as espécies atuais através de características históricas do nosso planeta. Então, fósseis são vestígios de seres vivos que já viveram muito tempo e foram submetidos a uma preservação através de camadas mais profundas do planeta Terra, deixando assim intacta suas características e seus vestígios. Essas camadas são chamadas camadas sedimentares, onde tem uma capacidade de conservação muito grande. Então, ela preserva essa característica, deixando com que ela sirva para outros tempos futuros, conservando suas características. Quando eu falo vestígio, eu estou falando não somente de osso, mas qualquer parte, seja um caule, uma folha, uma pegada, que seja conservada e possa ser identificada, ajudando assim a entender a história do nosso planeta, tá? Então, quanto mais camada profunda, significa dizer que mais antigo foi aquele ser vivo, né? Quanto mais superficial, mais nova é aquele registro fóssil. Então, essas camadas sedimentares, ela tem essa capacidade de conservar, de modelar as características daquele ser vivo, né? Então, essas camadas elas são formadas através de intemperismo, que é a ação de chuva, vento, temperatura, e essas partículas, pequenas partículas, são levadas pelo vento até encontrar outras partículas que vão se combinar para formar essa camada sedimentar. A área da ciência que estuda esses fósseis, a paleontologia, tá? Então, quanto mais profunda a camada, mais antigo é aquele vestígio, aquele fóssil. Tá? Então, se ele foi encontrado através dessas camadas, serve como identificação histórica e geológica daquele fóssil. Então, sempre lembrando a importância histórica evolutiva, né? Para entender melhor como aconteceu esse processo linha do tempo, esses fósseis eles são bastante importantes devido à história evolutiva, né? Os antepassados e traçando uma característica do perfil das espécies atuais. Na América do Sul se destacam alguns fósseis bastante interessantes. Eu coloquei dois aqui que são bem identificados na nossa região, né? Criptodonte, que é parecido com um tatu, só que a diferença é que ele tinha 3 metros de comprimento, então ele é bastante grande, e Megatherium, que é parecido com o bicho preguiça atual, só que 6 metros de altura e outras características distintas, mas são seres que através de suas características fósseis conseguiu traçar uma semelhança com os animais atuais, e isso leva à importância desse fóssil para entender melhor a história evolutiva. O uso de alguns minérios, né? A gente vai falar de alguns minérios que são importantes no nosso dia a dia, que faz uso e da retirada desse minério através das camadas da terra. A primeira dela é a argila. A argila é bastante usada na cerâmica, isso porque ela tem uma fácil modelação. Você consegue moldar, consegue colocar um formato nessa argila quando ela está molhada, né? Depois que ela seca, depois que ela é aquecida, ela mantém o formato que você estabeleceu durante ela molhada, e isso é bastante usado para a fabricação de tijolos, telhas e alguns objetos de cerâmicas que a gente usa no nosso dia a dia. O ferro, muito presente no nosso cotidiano, tá? Então, existem hoje cadeiras, colheres, estantes, outros objetos. Atividade industrial. O minério de ferro ele é bastante importante na produção industrial, na questão de equipamentos e o uso da fabricação. Tem um valor econômico muito importante, ele é muito rico, é um minério bastante usado e isso eleva o seu poder econômico,
por causa da presença constante no nosso dia a dia. O alumínio, né? Ele tem um perfil parecido com o ferro, só que a diferença é que ele é muito mais leve e resistente. Então, para objetos que você precisa de leveza e uma resistência maior, se usa o alumínio. Ele é constante no uso de alguns objetos. No Brasil, existe grande reserva de alumínio, mas também o Brasil é um grande país em reciclagem de alumínio, para não ter esse excesso de retirada desse minério da camada da terra. O principal dele é usado em latinhas, né? O ouro, né? O ouro que é um sinônimo de riqueza, bastante usado em joias, é considerado um metal nobre, né? Por estar tão presente nas joias e algo precioso, tem um poder econômico muito grande. E a retirada desse minério do ouro da camada da terra é através de pepitas de ouro, que são pequenos pedacinhos formados de minério de ouro, que é retirado da terra, e após ser derretido, o formato dele, de qualquer que seja uma joia ou um objeto, se torna um valor econômico muito grande. Então, por ser não tão comum e ter um valor econômico muito alto, o ouro ele se torna um sinônimo de riqueza. Meu muito obrigado e até a próxima.